Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda parte, para o estudo dos geradores elétricos. Até a última aula, né, trabalhamos os conceitos, os elementos importantes dos geradores elétricos. Né? O objetivo é a conversão de uma outra forma de energia em energia elétrica, uma diferença de potencial nos seus terminais, que eu possa utilizar em circuitos elétricos para fazer com que determinados sistemas funcionem com base em corrente elétrica, com base na relação entre tensão e corrente. Muito bem. Então, na aula passada falamos sobre a equação do gerador e a curva característica de um gerador. Nessa aula, vamos falar sobre a lei de Ohm-Pouliot. Né? Como, ao ligarmos um resistor ou uma associação de resistores a um gerador, podemos obter a corrente que atravessa o sistema. Então, vamos à segunda parte do estudo de geradores elétricos. Lei de Ohm-Pouliot. Então agora a nossa pilha, o nosso gerador, está ligado nos terminais de um resistor, ou o resistor está ligado nos polos da pilha. Uma lâmpada, por exemplo, que esquematicamente temos aqui o símbolo de gerador, polo positivo A, polo negativo B, força eletromotriz e resistência interna do gerador. E ligado aos terminais ou aos polos do nosso gerador, nós temos uma resistência R, ou uma associação de resistores com resistência equivalente. Muito bem, é fácil verificar que a DDP nos terminais do gerador é igual a DDP nos terminais do resistor. Então, a DDP U entre A e B nos terminais do resistor é igual a DDP U entre A e B nos terminais do gerador. Ora, considerando o resistor de resistência R ou uma resistência equivalente numa associação, a DDP nos terminais desse resistor é dada pela lei de Ohm, resistência R vezes a corrente I. E a DDP nos terminais do gerador é dada pela equação do gerador, Epsilon menos RI. Colocando esse I em evidência, né, somando o Rzão com o Rzinho e multiplicando por I, isso é igual a Epsilon. Então a corrente I que atravessa o sistema, quando nós temos um gerador ligado a um resistor ou a uma associação de resistores, é a chamada lei de Ohm-Pouliot, ou seja, é o Epsilon, a força eletromotriz do gerador, dividido pela soma da resistência interna do gerador com a resistência externa, ou seja, a resistência do elemento resistivo ligado ao nosso gerador. Ou, no caso de uma associação de resistores, a resistência equivalente do circuito que está sendo alimentado por esse gerador. Nós chamamos, portanto, essa de lei de Ohm-Pouliot. Portanto, com a lei de Ohm-Pouliot, podemos obter a corrente total que atravessa um sistema constituído por um gerador de força eletromotriz Epsilon e resistência interna Rzinho e um resistor R, ou uma associação de resistores com uma certa resistência equivalente. Muito bem, então a lei de Ohm-Pouliot nos dá essa corrente total. Muito bem. E a potência de um gerador? A quantidade de energia por unidade de tempo proveniente da reação química, dissipada e a fornecida para o circuito externo, seria a potência útil. Bom, pela equação do gerador, sabemos já que é uma equação envolvendo DDPs. A DDP nos terminais é igual a DDP total, a força eletromotriz, menos a queda de tensão Rzinho I, que é uma DDP, esse produto é uma DDP, na resistência interna. Como é que eu converto uma equação envolvendo DDPs numa equação envolvendo potências? Bom, lembramos que uma das fórmulas que determina a potência dissipada ou a potência consumida por um determinado elemento eletrodinâmico é o produto da corrente que o atravessa pela diferença de potencial nos seus terminais. Então, se eu multiplicar toda essa equação por I, eu converto uma equação de DDPs numa equação de potências. Então, teremos aqui I vezes UAB é igual a I vezes Epsilon menos R vezes I, que é R vezes I ao quadrado. Então, teremos aqui I vezes UAB, seria, portanto, a potência útil. Então, a corrente vezes a DDP terminal, potência útil. A corrente I vezes a força eletromotriz é a potência total. E R vezes I ao quadrado seria a potência Joule, a potência dissipada na resistência interna do nosso gerador. Então, a potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada, em pleno acordo com a conservação da energia. Muito bem. Portanto, a potência útil, a quantidade de energia a cada segundo, quantidade de joules por segundo, essa é a quantidade de energia por segundo que é jogada no circuito.
Portanto, a potência útil é aquela potência nos terminais do gerador e que é igual à potência consumida pelo circuito que é alimentado por esse gerador. Então, a potência útil é também conhecida como potência fornecida, né? A potência total é a quantidade de energia por unidade de tempo que é proveniente, por exemplo, daquela reação química que ocorre aqui no interior da pilha. E a potência dissipada, principalmente na forma de calor, na resistência interna do nosso gerador. Muito bem. Então, a potência útil, não esqueçam, é a potência fornecida ao circuito externo, ou ao resistor, ou à lâmpada, no caso aqui. A potência que essa lâmpada está consumindo é a potência fornecida pelo gerador. Portanto, é a potência útil, né? Que é o resultado da potência total interna com a potência dissipada interna. Muito bem. Bom, o que seria então o rendimento de um gerador? Lá da mecânica, né? Um conceito inventado pelo James Watt. Lembrando que potência é medida em watt, em unidade do sistema internacional. Bom, James Watt quis, ao vender as suas máquinas a vapor, comparar aquilo que ela é capaz de fazer com aquilo que ela consome, né? No caso, o carvão. Então, o rendimento é definido com aquilo que você quer utilizar, aquilo que você usufrui, com aquilo que você paga. Então, é a comparação da potência útil, da energia útil, com a energia total. Aqui não é diferente. O rendimento eta de um gerador, usamos a letra grega eta, é a razão entre a potência útil, que eu utilizo, que me interessa, quanto maior a potência útil, maior o meu rendimento, evidentemente, para com a potência total. Né? Ou seja, quanto maior a potência total, mais cara é a minha pilha, ou seja, uma pilha maior, eu preciso de uma energia maior, enfim. Multiplicado por 100, eu tenho esse rendimento na forma percentual. Então, a potência útil comparada com a potência total, multiplicada por 100, é o rendimento do meu gerador em percentual, né? Em porcentagem. Né? Muito bem, mas sabemos também que a potência útil é o produto de I, na corrente, pela DDP terminal, UAB. E a potência total é o produto da corrente I pela força eletromotriz. Bom, esse I cancela com esse I, então podemos calcular o rendimento de um gerador elétrico comparando a DDP nos seus terminais, claro, que só vai ter potência fornecida se ele tiver no circuito fechado, comparado com a força eletromotriz, que é a característica daquele gerador. Também podemos escrever da seguinte forma, lembrando da equação do gerador, UAB é igual a epsilon menos RI, dividido por epsilon, como o denominador aqui é comum, epsilon por epsilon dá 1, menos RI sobre epsilon. Então, podemos escrever isso em função da resistência interna, que é uma característica do gerador, e da força eletromotriz. Claro que se não tem corrente nenhuma, se a corrente aqui é zero, né, não tem corrente, falamos que o rendimento é de 100%, porque a DDP nos terminais seria igual à força eletromotriz. Mas, no nosso caso, não tem sentido falar em rendimento se ele não está trabalhando, se ele não está fornecendo nenhuma energia a um circuito externo. Então, quando é que eu tenho um rendimento de 100%? Se a resistência interna for nula. Tá? Então, se a resistência interna for nula, tá, teremos 1 menos 0, 1 vezes 100, 100%, que seria o caso do gerador ideal. Muito bem, esse conceito de rendimento, durante a primeira fase da Revolução Industrial, os engenheiros, em princípio, naquela coisa de tentativa e erro, né? Bom, eles tentaram aumentar cada vez mais o rendimento de um gerador. No caso das máquinas a vapor, primeira fase da Revolução Industrial. E esbarraram com uma lei da natureza, que é a segunda lei da termodinâmica, nos seus conhecidos enunciados de Kelvin, Planck e de Clausius. Né? Muito bem. Na segunda fase da Revolução Industrial, quando os geradores foram amplamente utilizados, também se fizeram essa pergunta. Qual seria a maior potência fornecida por um gerador, sem violar naturalmente a segunda lei da termodinâmica? Qual seria a máxima potência fornecida por um gerador? Então, essa é uma questão a ser discutida. E, nesse caso, enquanto ele está fornecendo máxima potência, será que o rendimento dele é o máximo possível, 100%? Não. 100% só o ideal. Então, qual seria o máximo, né? A máxima potência fornecida pelo gerador? E, nesse caso, qual seria o rendimento dele? Né? Então, vamos lá. Qual a máxima potência fornecida? A potência fornecida pelo gerador é a útil. Né? É aquilo que a lâmpada utiliza, é o que está nos polos da pilha. Né? É o resultado do que está rolando lá dentro. Então, qual seria a maior potência possível fornecida por um gerador? Vamos lá. Bom, a potência útil é a diferença entre a potência total e a potência dissipada. Escrevamos a potência útil em função da corrente elétrica, que corresponde à demanda, que é o que está ligado na pilha.
né? No nosso gerador. Então a potência útil vai ser a potência total, que é I vezes epsilon, menos a potência dissipada, que é R vezes I ao quadrado. Então eu tenho aqui a minha potência útil em função dos parâmetros característicos do meu gerador, que são epsilon e Rzinho, e em função da corrente demandada pelo circuito externo. Bom, esse I aqui pode ser colocado em evidência. Porém, antes observemos isso aqui. Nós temos aqui que a relação entre a potência e a corrente é uma relação do segundo grau. É uma função quadrática. E o termo quadrático, o termo do segundo grau, parâmetro do segundo grau, coeficiente do segundo grau, é negativo. Isso significa que se eu for desenhar o gráfico da potência útil em função da corrente, eu vou ter um gráfico que é uma parábola com concavidade para baixo. E parábola com concavidade para baixo admite ponto máximo. Então estamos no caminho certo. Então, vamos facilitar nossa vida colocando esse I em evidência. Então a potência útil vai ser o I que multiplica epsilon menos RI. Bom, já sabemos que isso aqui é uma função do segundo grau. Ficamos tentados em obter as raízes dessa equação do segundo grau. Bom, em que circunstâncias eu não tenho potência útil? Em que circunstâncias ele não fornece nenhuma potência para o circuito? Quando não tem circuito, ou seja, quando a corrente é zero, ou quando ele está em curto-circuito. Então, olha que legal. Em que circunstâncias a potência útil vai ser zero? Quando o I for igual a zero, isso aqui é um produto. Quando é que o produto entre dois números, que é o I e o que está entre parênteses, é zero? Quando um deles for zero, ou os dois for zero. Um ou outro. Então, eu já sei que se o I for zero, né, a potência útil vai ser zero quando o I for zero, e quando esse termo aqui dentro, epsilon menos RI, for zero. Então, se epsilon menos RI for igual a zero, o I é igual a epsilon sobre R. Aham, quem é epsilon sobre R? É a corrente de curto-circuito. Então, quando é que eu não forneço nenhuma potência para o circuito? Quando não tem circuito, com uma chave aberta, se tivesse uma chave aqui aberta, a lâmpada estaria apagada. Quando não tem corrente. Quando o gerador está em aberto. Não tem corrente, então não estou fornecendo potência para ninguém. E quando esse cara está em curto-circuito? Quando a corrente é igual à corrente de curto-circuito. O gerador em curto-circuito. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico? Como é que seria o gráfico da potência útil em função da corrente? Já sabemos que as raízes são 0 e ICC. E a nossa parábola tem concavidade para baixo, porque é uma função do segundo grau com coeficiente quadrático negativo. Então, o nosso gráfico da potência útil em função da intensidade da corrente vai ser uma parábola com concavidade para baixo, e as raízes são 0 e ICC, corrente de curto-circuito. Agora começa a festa. Ou seja, o pico dessa parábola, o vértice dessa parábola, corresponde à máxima potência útil. E o vértice da parábola, nós já sabemos lá da matemática, que tem abscissa correspondente à média entre as raízes. Ou seja, qual é a média entre 0 e ICC? É a metade de ICC. Então, quando esse gerador está fornecendo máxima potência, eu já sei uma coisa. A corrente que está atravessando o gerador, a corrente total, nesse circuito, é metade da corrente de curto-circuito. Metade de epsilon sobre R. Ou seja, epsilon sobre 2R. Então, quando ele fornece máxima potência, a corrente que o atravessa é metade da corrente de curto-circuito. Olha que legal. Então, já sei o seguinte, que a máxima potência, na medida que a corrente vai aumentando, eu vou fornecendo cada vez mais potência. E, evidentemente, que eu vou dissipando também. Né? Bom, quando a corrente que atinge o circuito é igual a metade da corrente de curto-circuito, eu atingi a máxima potência possível. Se eu continuar aumentando a corrente demandada, a potência útil começa a diminuir e a dissipada começa a aumentar. Até que a corrente, se ela se igualar à corrente de curto-circuito, nenhuma potência é fornecida ao circuito. Toda a energia está sendo dissipada na resistência interna. Então, olha que interessante, a natureza é muito sábia, né? Aumenta a potência útil, mas eu tenho um limite. Existe uma máxima potência. Então eu vou aumentar a corrente. Aumenta a corrente. Você começa a dissipar mais do que consegue fornecer. Lá no fundo, é a segunda lei da termodinâmica aprontando das suas, né? Mas vamos lá. Então a potência útil é I que multiplica epsilon menos RI. Bom, a potência útil máxima vai ser quando essa corrente aqui for metade da corrente de curto-circuito. Vai ser quando essa corrente aqui for metade da corrente de curto-circuito.
Então, usando aqui a propriedade distributiva, né, teremos o seguinte. Lembrando que o ICC é epsilon sobre R. Então, no lugar do ICC vai entrar epsilon sobre R, que vai ficar epsilon sobre 2R. Vezes R vai ficar epsilon sobre 2. Usando aqui a propriedade distributiva, né, teremos epsilon vezes epsilon, epsilon ao quadrado sobre 2R, menos epsilon vezes epsilon, epsilon ao quadrado sobre 4R. Então, epsilon ao quadrado sobre 2R menos epsilon ao quadrado sobre 4R, quer dizer, 1 meio menos 1 quarto dá 1 quarto. Então, obtivemos aqui, uma fórmula, uma expressão matemática para a máxima potência fornecida por um gerador, que também é característica de cada gerador, porque ela depende apenas de parâmetros desse gerador. Né? Então, depende do epsilon e depende da resistência interna. Repara que isso aqui é fórmula de potência, ddP ao quadrado sobre resistência. Então, a máxima potência fornecida por um gerador pode ser calculada elevando o epsilon dele ao quadrado dividido por 4R. Né? Então, essa razão é a máxima potência em watts fornecida por esse gerador. Então, já vimos o seguinte, que quando ele está fornecendo máxima potência, dada por essa fórmula, por essa expressão epsilon ao quadrado sobre 4R, a corrente que atravessa esse gerador é metade da corrente de curto-circuito. Vamos lá. Então, quanto valeria a ddP nos terminais do gerador quando ele está fornecendo máxima potência? Vamos lá. A potência máxima fornecida, eu já sei que a corrente que atravessa esse cara é metade da corrente de curto-circuito, que é epsilon sobre R. Metade de epsilon sobre R é epsilon sobre 2R. Muito bem, substituindo isso na equação do gerador, para obter a ddP nos terminais, teremos epsilon menos R vezes I, onde I é metade da corrente de curto-circuito, porque eu estou fornecendo máxima potência. Tá? Então, eu quero obter a ddP, o AB. Vamos lá. Então, quem é ICC? Sobre 2 é epsilon sobre 2R. Então, teremos epsilon menos R vezes epsilon sobre 2R. Cortando o R de cima com o R de baixo, vai ficar epsilon sobre 2. Epsilon menos epsilon sobre 2, epsilon sobre 2. Então, olha que legal. Quando o gerador está fornecendo máxima potência para o circuito, eu já sei que a corrente que está passando por ele é metade da corrente de curto-circuito. E acabei de descobrir que a ddP nos terminais dele, nesse caso, e somente nesse caso, em que fornece máxima potência, é metade da força eletromotriz. Beleza? Então, se a força eletromotriz é de 12 volts e a ddP nos terminais do gerador é de 6 volts, opa, ele está fornecendo máxima potência nesse momento. E a corrente que está passando por ele é metade da corrente de curto-circuito. O que mais? Qual seria o rendimento? Fácil, né? Se a ddP nos terminais dele é metade da força eletromotriz, bom, se a ddP nos terminais dele é metade da força eletromotriz, o rendimento não é a razão entre a ddP terminal e a força eletromotriz? Então, epsilon sobre 2 dividido por epsilon, vezes 100, 50%. Então, no momento que ele está fornecendo máxima potência, metade da energia está sendo utilizada, fornecida para o circuito, e metade dessa energia está sendo dissipada na resistência interna. Então, o gerador, quando fornece máxima potência, a corrente que o atravessa, metade da corrente de curto-circuito, a ddP nos seus terminais, é metade da força eletromotriz. O rendimento desse gerador, 50%. Tem mais. Qual seria a resistência do resistor externo? Olha que barato. Então vamos lá. Bom, quando ele está fornecendo máxima potência, a corrente, já sabemos que a corrente é metade da corrente de curto-circuito, ou seja, epsilon sobre 2R. Bom, aplicando a lei de Pouliot, a corrente total é igual a epsilon dividido por Rzinho, que é a resistência interna, mais a resistência externa. O resistor externo, que pode ser um resistor só, ou uma associação de resistores com essa resistência equivalente. Bom, quando a corrente I for metade da corrente de curto-circuito, ICC sobre 2 é igual a epsilon sobre R mais resistência equivalente. Mas quem é ICC sobre 2? É epsilon sobre 2R. Muito bem, cancelando o epsilon e multiplicando o cruzado, teremos 2R igual a Rzinho mais resistência equivalente. Moral da história, a resistência do resistor equivalente externo é igual à resistência interna do gerador. Então, olha que propriedade interessante. Se eu quiser que um gerador forneça a máxima potência possível, tá, a um circuito, eu tenho que configurar esse circuito, eu tenho que arquitetar esse circuito de modo que a resistência equivalente dele seja igual à resistência interna desse meu gerador.
Ou seja, tem que ter uma simetria entre a resistência externa e a resistência interna, uma igualdade, na verdade, entre essas resistências, para que ele forneça máxima potência. Então, gente, resumo, potência. Quando um gerador fornece máxima potência, a corrente que o atravessa é metade da corrente de curto-circuito. A DDP nos seus terminais é metade da força eletromotriz. Portanto, seu rendimento é de 50%. E a resistência equivalente do circuito externo ou resistor externo tem uma resistência igual à resistência interna do gerador. Que legal. Agora, olha essa propriedade brotando nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, na curva característica. Olha só. A curva característica de um gerador, já vimos, é uma reta inclinada para baixo, com coeficiente linear igual ao epsilon, e quando a DDP é nula, temos a corrente de curto-circuito. Agora, se pegarmos metade da DDP, no caso, metade da força eletromotriz, e metade da corrente de curto-circuito, né, esse gerador está fornecendo máxima potência. Então, se aqui é 12, eu pego aqui 6. Se aqui é 24 e aqui eu pego 12, olha que interessante. Esse retângulo aqui, se eu calcular a área desse retângulo, calcularei a potência máxima dissipada. Ou, perdão, a potência máxima fornecida. Então, olha que interessante. Essa área é igual à máxima potência fornecida pelo gerador. Então, se aqui é 12, aqui é 6. Se aqui é 24, aqui é 12. 6 vezes 12, 72 watts. Então, a máxima potência que ele fornece é de 72 watts. Então, na verdade, a área sob o gráfico tem unidade de potência. A área desse retângulo ou quadrado, enfim, depende da escala, aqui sendo metade da altura do triângulo e aqui metade da base, essa área é numericamente igual à máxima potência fornecida pelo gerador. Então, mais uma propriedade da curva característica de um gerador. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula com associação de geradores. Um abraço e até lá.